Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque. Quinta-feira, 26 de junho, antevéspera do jogão Botafogo-Palmeiras. Tô aqui esfregando as mãos, não é só pelo frio, mas a ansiedade de chegar logo esse jogo de sábado, né? Vou falar aqui primeiro sobre as notas do SofaScore, né? Todo mundo conhece, né, o SofaScore, e foi feita ali uma seleção só entre os clubes brasileiros, aliás, todos classificados, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, e nessa seleção 3 jogadores do Fogão, sabe quem são? Fácil, né? Goleiro John, zagueiro Barbosa e, claro, o nosso Kamehameha Igor Jesus. 3 jogadores do Fogão na seleção, né? É uma seleção, podemos dizer até que da Conmebol, né? Porque os clubes argentinos caíram fora, né? Ontem foi a vez do River Plate dançar. E uma coisa interessante, né? Que eu tava muito cansado, né? Tô resfriado, aí me recuperando do resfriado. Eu não fiquei acordado para os jogos de ontem à noite, né? Fui dormir e hoje de manhã, claro, primeira coisa, peguei o celular para ver os resultados. Entrei na página do GE. Não estava claro ali, demorei a achar o resultado, né? A vitória da Inter de Milão sobre o River Plate e também a classificação do Monterrey, né? Que estava ali no mesmo grupo. Demorei a achar porque a grande manchete do GE era o Flamengo de Sávio, e olha, estamos falando isso de sei lá quantos mil anos atrás, que já derrotou o Bayern de Munique num amistoso na Malásia. Juro, que essa era a notícia principal do GE, em vez de falar do Mundial. Galera, tô ainda com meu papelzinho aqui, desculpa, perdão, quem se incomoda, desculpa aí, mas vida real, né? Vida real. Tô resfriado, né? É isso. Mas enfim. Então, um destaque total absoluto para o jogo do Flamengo, que é domingo, né? Que é só no domingo, mas a linha editorial aí do GE focando nesse histórico aí do Flamengo já ter vencido o Bayern em um amistoso. Vamos lá, vamos falar do que interessa, galera. Tá se formando ali já praticamente pronta o caminho do Botafogo, né? O caminho do Botafogo. A gente sabe já há 2 dias atrás que o Botafogo, passando pelo Palmeiras, né? Teremos um jogo duríssimo sábado. O Botafogo pega o vencedor de Benfica e Chelsea, né? Até aí todo mundo já sabia disso. Ainda pelo mesmo lado da chave, né? Se formou ontem com essa vitória da Inter, né? Internacional de Milão pegando o Fluminense, confronto aí interessante. E quem tá lá na Inter, vocês sabem, né? Luiz Henrique, o outro, né? Luiz Henrique, ex-Botafogo. E a outra chave que vai pegar o vencedor de Inter e Fluminense, hoje a gente vai conhecer. Primeiro lugar do grupo G, que tá entre justamente a Juventus, La Vecchia Senhora, a Juventus e o Manchester City, né? Jogão de hoje, à tarde, 4 da tarde. E o segundo do grupo H, que está entre o Salzburg, né, e o Al Hilal, beleza? Então, vamos botar aí, se a gente quiser ver de repente um clássico italiano, né, a Juventus passando em primeiro e depois, quem sabe, se confrontando com o Inter, caso passe pelo Fluminense, né? Depois na rodada da noite, justamente o grupo que se define, né? Tem o jogo Salzburg com o Real Madrid. O Real Madrid tem 4 pontos, o Salzburg também tem 4 pontos. É a mesma situação, né? Se os dois empatarem, os dois se classificam de mãos dadas juntos, né? Agora, existe uma tendência do Madrid vencer o Salzburg, e aí daria chance para o Al Hilal, que enfrenta o já eliminado Pachuca, que tem 0 pontos, né? O Al Hilal tem 2, então o Al Hilal vencendo o Pachuca iria 5, ficaria na torcida justamente para que tenha um vencedor entre Salzburg e Real Madrid, beleza? Então tá se desenhando aí esse lado do chaveamento do Botafogo. Não tem como dizer que, né, tudo bem, um caminho interessante. O Botafogo primeiro tem que passar pelo Palmeiras e depois, claro, pensar em Benfica ou Chelsea. O que eu acho que tem de peso nesse jogo com o Palmeiras por ser um confronto, né, ser um duelo aí que já as equipes super se conhecem, um duelo que pelo menos há 3 anos tem marcado o futebol brasileiro, né? O Palmeiras levou a melhor em 23, o Botafogo levou a melhor em 24, tanto no Brasileirão como na Libertadores.
Esse ano tivemos um 0-0 no Allianz Parque, em que o Botafogo foi melhor, né, na partida. Isso tudo ficou para trás. E teremos esse grande jogo na Filadélfia no sábado, né? Eu acho que o Botafogo tem uma responsabilidade maior contra o Palmeiras justamente por ser um confronto brasileiro. Em passando pelo Palmeiras, eu tenho fé que a gente vai conseguir passar, eu tenho otimismo. Eu acho que vai tirar uma carga, vai tirar um peso, né? Não que o Botafogo não vai ter esse peso também, responsabilidade, até por estar representando, né, o próprio futebol sul-americano, enfim. Mas eu acho que num enfrentamento contra o Benfica ou Chelsea, o time vai estar mais leve, isso que eu quero dizer. Acho que esse confronto com o Palmeiras, ele é pesado, ele é chato. Acho que a palavra que define é essa. É tão chato como o Abel Ferreira, né? É um confronto chato, né? Mas eu estou otimista. Se a gente for pegar, o Palmeiras fez um bom jogo com o Porto, na estreia 0-0. Mas o Porto fez uma campanha horrorosa, tanto é que já foi eliminado, já voltou para a Europa, protestos da torcida lá dos Dragões, né? O Palmeiras só vence o jogo que era o mais acessível do grupo, depois ele empata com o Inter Miami. Então o Palmeiras está invicto, mas tem uma vitória só e 2 empates na competição, né? Então o Palmeiras ainda não jogou aquele futebol de encher os olhos, né, nessa competição. Tomara que não seja no sábado, né? É um enfrentamento extremamente equilibrado. Acho que qualquer pessoa que fale agora, Botafogo é favorito, Palmeiras é favorito, né? Acho que isso aí é um achismo, né? Acho que tem muito equilíbrio no confronto e vai valer dedicação, jogo físico. Tá um calorão danado na Filadélfia, batendo 32 graus ali no horário do jogo, né? Que vai ser meio-dia de lá. Tanto é que o Botafogo treinou ontem 10h30 da manhã para meio que escapar ali do calorão, né? Então, muito calor. Então vai ser um jogo físico, duelos individuais, duelo coletivo, duelo tático e especialmente a nossa dúvida em como que o Renato Paiva vai armar a equipe, já que ele não vai poder repetir o time por conta do segundo cartão amarelo do Gregory, tá fora do jogo, né? Então, falei aqui ontem, Danilo Barbosa ou Newton, seria uma substituição mais óbvia, né? E o Renato Paiva tem feito isso de não mudar o esquema de jogo, né? Ele tem substituído as suas peças por características parecidas. Então, tanto o Danilo como o Newton, né, não mudaria muito a maneira de jogar. Agora, se fala também no Cuiabano, que nesse campeonato mundial entrou sempre como lateral esquerdo, que é a sua posição de origem. Mas a gente lembra que recentemente o Cuiabano vinha sendo utilizado como titular do Botafogo, né, jogando como um ponto esquerda praticamente, né, compondo ali já a parte ofensiva do time. Então o Cuiabano é uma possibilidade, Álvaro Montoro é uma possibilidade, apesar de ser um jogador muito, muito, muito jovem, né? Palmeiras também tem o Estevão, então duelo aí seria de jovens. Pode ser que agora também, passada aí mais de uma semana, o Paiva esteja mais confiante no próprio Joaquim Correia, que entrou muito fora de ritmo contra o Seattle Sounders. O próprio Arthur Cabral, quem sabe uma lei do ex aí, seria incrível, né? Arthur Cabral. Então, existem hoje opções para o Renato Paiva armar o time. Eu acho que ele pode começar o jogo de uma forma mais conservadora, né? E ao longo da partida, como ela se desenrolar, aí sim poder optar por um time um pouco mais ofensivo. Mas uma entrada aí de Danilo ou Newton seria uma forma do Botafogo não mexer muito, né, no seu esquema de jogo, na sua forma de atuar, né? Que aí faria ali o meio de campo com o Alan e com o Marlon Freitas. Vamos lá, notícia chata de ontem foi o Bastos, né? O Bastos está desde do final do ano passado, né? As voltas com lesões, aí teve o retorno dele naquele jogo lá em Moça Bonita contra o Nova Iguaçu, se lesionou logo no início do jogo, chegou a ser testado naquele amistoso contra fugiu agora o nome, da equipe lá de São Paulo, foi o primeiro jogo treino, né? No Newton Santos, e aí o Bastos entrou ali, atuou um tempo só e voltou a ser preservado. Então o Bastos acabou voltando para o Brasil, mas Carlos tem toda estrutura médica fantástica, sensacional nos Estados Unidos, o CT do Philadelphia Eagles, né, que o Botafogo tá, mas assim, é chato até para o jogador, né, continuar ali com o grupo.
e tendo que se tratar, sabendo que não vai atuar mais, né? O Bastos chegou até a ficar no banco, né, diante do Atlético de Madrid, mas voltou a sentir a lesão no joelho esquerdo. Então o Bastos está de volta. O que o Botafogo optou nesse primeiro semestre? Um tratamento conservador, né? Chegou a se pensar em cirurgia, isso não foi feito. Pode ser que agora, nesse retorno ao Brasil, seja feita uma nova avaliação e decida-se por uma cirurgia no joelho, né, esquerdo do Bastos. Não é uma pena. Enfim, falei aqui do CT do Eagles, né? CT Primeiro Mundo, foi fundado em 2001, né? Ele se chama Nova Care Complex, tá? E depois de 2001 ele passou por várias reformas, ou seja, realmente um espetáculo. Chamou a atenção da imprensa que está cobrindo o Botafogo, chamou a atenção dos próprios jogadores. Claro que é tudo voltado para o futebol americano, mas tem fisioterapia, saunas, hidroterapia, salas de musculação, que mais? Clínicas, parte toda de reabilitação, auditório, enfim, aquela coisa nível NFL que a gente conhece. E o Botafogo foi muito bem recebido, inclusive o jogador A.J. Brown, né, que é um dos principais jogadores do Eagles, né, campeão do Super Bowl. O A.J. Brown, vou passar aqui para vocês, normalmente a gente fala em gols e assistências. Ano passado ele teve 7 touchdowns, né, que é o gol do futebol americano, recebeu 67 passes completos e correu um total de 1.079 jardas. Então o A.J. Brown recebeu os jogadores do Botafogo, teve aquela troca de gentilezas, de presentes, de camisas, né? E ele ficou impressionado com a velocidade dos jogadores do Botafogo, né? A gente sabe que no futebol americano, na NFL também, os jogadores são muito rápidos, muito fortes, muito rápidos. E ele falou, pô, eu não corro tanto como esses caras, né? Ali no primeiro movimento que ele viu de treinamento. 2 jogadores do Fogão, né? Então os caras que curtem bastante esportes americanos, né? Barbosa, o Marlon Freitas, esses jogadores ali, os que ficaram mais animados ali, acompanhando também toda essa parte, né, do futebol americano. Vamos lá. O Vitinho preocupava um pouco, tá? Porque ele saiu do jogo contra o Atlético de Madrid sentindo a parte posterior da coxa direita. Só que ele treinou ontem normalmente. Aliás, o treino dos titulares ontem foi mais físico, tá? O grupo foi separado entre quem atuou, quem não atuou, né? Como é de praxe. E os jogadores que entraram em campo contra o Atlético de Madrid fizeram mais uma parte física mesmo. Hoje que a bola deve rolar para valer, como eu falei, 10h30 horário local, né? Enfim, então o Botafogo aí se preparando para esse grande clássico do futebol nacional no sábado, né? No sábado, e como eu disse, Vitinho não preocupa. Claro que os jogadores estão sendo avaliados, porque é um desgaste físico normal, né? Isso tudo é sempre levado em consideração também na hora de serem escalados, né? Falar aqui do Renato Paiva, né? O Paiva deu esse treino ontem, depois na parte da tarde livre para compras, né? E passeios. O Paiva foi flagrado ali por uma equipe do Sport TV, foi turistar, né, pela Filadélfia. Eu já estive na Filadélfia há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e visitei, né, um ponto turístico ali, a escadaria do Rock Balboa e a própria estátua, né, do Rock Balboa, enfim, que o Stallone, né, interpretou no cinema, né, um filme de muito sucesso, virou um dos símbolos, né, o grande símbolo da Filadélfia é um sino, né, é um sino. Mas claro que é um símbolo aí das artes e da cultura, o Rock Balboa, e por isso eu até botei na thumb, né, o Paiva com os punhos cerrados ali, e é nessa vibe de Stallone mesmo que iremos para cima do Palmeiras. Galera, é isso por hoje, vamos acompanhar os jogos, né, de logo mais, especialmente Juventus e Manchester City, promete ser um jogão, né, na disputa. Os dois, a Juventus tem um gol a mais no saldo, né? Mas os dois aí em pé de igualdade disputando o primeiro lugar do grupo G. Beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, é muito importante você comentar aqui embaixo, porque aí, né, justamente serve aqui para o YouTube entender um conteúdo bacana e apresentar o canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa. Por enquanto é só. Ótima quinta-feira a todos e vamos que vamos para cima, Fogão.